de facto influenciou profundamente aquilo que é a história da Igreja nos nossos dias. Não há dúvida que, em muitos aspectos, a Reforma Protestante tem um papel ainda hoje a dizer. Mas, de facto, a grande preocupação das pessoas do nosso tempo deve realmente estar situada naquilo que é a grande transformação a partir daquilo que foi o efeito da própria Reforma Protestante naquele tempo. A Reforma Protestante preocupou-se em alterar a forma de vida das pessoas. Havia muita corrupção do coração, corrupção interna e corrupção externa. Havia problemas também no que diz respeito àquilo que era o conceito de adoração e, sobretudo, em relação ao papel da doutrina também. A Reforma Protestante quis atingir estas três grandes áreas da vida daquele tempo. Mas, meus irmãos, nós sabemos também que o grande problema da Reforma Protestante, naquela altura, na verdade veio encontrar um contexto muito difícil. E a razão por que se dá, nós sabemos que não havia culto como há hoje. Nós sabemos que as pessoas eram meros espectadores. Quem ia às igrejas apenas presenciava aquilo que o clero fazia. O clero que era absolutamente intelectual. Eles aprendiam o latim e pregavam em latim, ou toda a missa era feita em latim. De facto, as pessoas eram impedidas de poder participar diretamente naquilo que era a adoração a Deus. As próprias Escrituras eram afastadas. Aquilo que se lia dos textos bíblicos era a interpretação que os papas faziam daquilo no bom entender deles, e era isso que passavam para o povo. De facto, meus irmãos, ainda antes de Martinho Lutero fixar as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, nós sabemos que houve grandes homens de Deus que foram usados para fazer e facilitar aquele ambiente em que a Reforma se deu. Quero lembrar um que é pouco conhecido, Roberto Grosseteste. Roberto Grosseteste, o Grosseteste foi o nome que lhe foi dado, não era um nome próprio, porque está associado àquilo que era a grande capacidade intelectual dele. E foi um homem que marcou a história. Aliás, todos nós que temos óculos devíamos realmente saber isso, que Grosseteste, juntamente com um outro homem, foram aqueles que, na verdade, criaram aquilo que se chama hoje a cultura da ótica. Mais tarde, o microscópio veio também a ser facilitado por isso. Portanto, lembrem-se do Roberto, vocês que usam óculos, tal como eu, lembrem-se deste homem, que influenciou profundamente também a teologia no seu tempo. Aliás, foi ele que, de alguma forma, criou o gosto nos franciscanos pelo gosto pelas Escrituras, o que é curioso. Então, nós temos homens e mulheres que, ao longo da história, foram utilizados para facilitar. Muitos deles foram falados ontem aqui e já hoje foram falados também. Sabem que tanto na Alemanha, com o próprio Zwinglio, quanto na própria Suíça, nós sabemos que o Novo Testamento teve influência na maneira como as pessoas puderam facilitar todo este tempo que nós hoje vivemos. De facto, o Novo Testamento começou a ser pregado através destes homens, coisa que não era. Realmente, eles foram levados a um estudo aprofundado das Escrituras. E se há alguma coisa nós hoje podemos ser despertados, é para este valor que já hoje foi falado aqui. A necessidade que nós temos de nos chegar às Escrituras de uma forma profunda. Gastar tempo com elas. Hoje, mais do que nunca, os recursos que chegam à volta da Palavra de Deus são enormes. Todos nós podemos hoje chegar ao texto bíblico e beber do texto, não só por aquilo que tem sido o estudo aprofundado de outros servos de Deus, como também nós, com os recursos todos que temos hoje, podemos extrair da palavra, de facto, aquilo que a palavra nos quer oferecer. Mas uma coisa é certa, se nós não formos incomodados por aquilo que é o valor do Evangelho, nunca chegaremos a provar o sabor do próprio Evangelho. Se nós efetivamente não nos aprofundarmos naquilo que é verdadeiramente o conteúdo de Deus para nós, jamais conseguiremos ser reformadores no tempo de hoje. É verdade que naquela altura era tudo participado a partir de um grupo seletivo de pessoas que fazia a adoração. Nós sabemos que os próprios cantores, eles próprios não podiam, a congregação não podia participar no ato de canto. Nós sabemos que, de facto, houve uma grande mudança com aquilo que foi o efeito da Reforma Protestante. Meus irmãos, é verdade que na linha da frente nós encontramos outras pessoas também. Esta segunda geração de reformadores, chamado João Calvino, que de facto foi bastante influenciado por outros também reformadores e que de alguma forma
mudaram aquilo que é a estrutura da formação da adoração que nós temos no nosso tempo hoje. A doutrina das nossas vidas precisa de ser mudada para que haja verdadeira adoração. O entendimento que nós temos das Escrituras precisa de ser compreendido para que nós adoremos a Deus, de facto, como o próprio Senhor Jesus pediu. Calvino queixava-se, por exemplo, do tom frio dos cultos no seu tempo, e foi ele que, influenciado numa altura em que ele pregava em Estrasburgo, que ele de alguma forma também se preocupou em meter métrica nas próprias canções, porque achava que, de facto, a música era fundamental na nossa maneira de nós nos dirigirmos a Deus. Inglaterra, por exemplo, outra grande influência da própria Reforma Protestante, chegou inclusivamente, naquela altura, o arcebispo de Cantuária, ele chamava-se Thomas Cranmer. Ele, de facto, veio trazer aquilo que ainda hoje nós consideramos ser importante, o chamado livro de oração comum, que era, no fundo, a congregação passava a participar diretamente no ato de culto. E isto, de alguma forma, nos atinge a nós também. É preciso nós defendermos a ideia de uma separação total entre o conceito de que são alguns que fazem o culto e os outros são espectadores. Aliás, uma ideia muito presente ainda hoje nos nossos dias, quando dá a ideia que, sendo nós dando tanto valor àquilo que é, de facto, a posição do crente face a Deus, às vezes deixamos que os nossos cultos sejam mais uma minoria que participa neles do que uma maioria. De facto, cada vez mais, a congregação precisa de estar envolvida. Porquê? Porque todos nós somos resultado daquilo que é o trabalho que Deus faz nas nossas próprias vidas. De facto, no decorrer da história, nós sabemos que isto não vem dos reformadores, mas foram pessoas depois dos reformadores que juntaram e colecionaram aquilo que se chama as 5 solas. As 5 solas não vêm diretamente de Lutero, nem vêm diretamente de um específico. Ao longo da história, percebemos que estas 5 verdades fundamentais influenciaram e devem influenciar o nosso culto ainda hoje. De facto, nós sabemos que houve grandes mudanças no panorama evangélico como resultado da Reforma. Nem todos pensaram da mesma forma, nem todos viram certos aspectos da doutrina de forma igual, mas há pelo menos 5 coisas que nós podemos dizer que influenciou aquilo que é o movimento evangélico dos nossos dias. A nossa adoração, meus irmãos, tem que refletir a nossa doutrina e de alguma forma o faz. Se nós somos justificados pela fé e não pelas obras, de facto o nosso culto tem que passar a ser uma resposta ao reconhecimento de algo que já foi feito a nosso favor por Jesus. Nós não podemos deixar que o culto traduza outra verdade que não seja aquela que emana de alguma coisa que nós só podemos ter por causa da graça de Jesus. E os nossos cultos têm que, de alguma forma, também traduzir isto. Mas nós perguntamos, finalmente, qual é o papel do culto no que diz respeito a toda aquela que é a influência que a Reforma Protestante trouxe para os nossos dias? Em primeiro lugar, meus irmãos, o culto não é um lugar para reivindicar qualquer coisa da parte de Deus. Há pessoas que acham que o momento de culto é uma altura para nós reivindicarmos a Deus alguma coisa. O ato de culto é mais uma manifestação daquilo que é o nosso entendimento de Deus e a maneira como projetamos o entendimento que temos de Deus no momento em que estamos juntos. Sim, nós temos que reconhecer que Deus é o Criador dos céus, da terra, mas também Ele é o Deus gracioso que está connosco todos os dias. É o Deus que interfere nas nossas decisões, o Deus que interfere nos nossos gostos, o Deus que guia os nossos passos. Por isso Ele é um Deus presente, mas tudo tem que ser filtrado pela grande verdade do Evangelho que diz que nós somos amados por Deus. De facto, Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É daqui que parte o fundamental daquilo que deve ser a nossa verdadeira adoração. Quando estamos reunidos a adorar, alguém disse que se algum judeu entrar no nosso culto de adoração e não ficar incomodado, é porque Cristo não é o centro da nossa adoração. E de facto, é Ele, Jesus, aquele que fez a obra, que tem que estar presente. Nós não podemos lembrar outra coisa em ato de culto que não a obra de Jesus. Fica de facto evidente
nos escritos do Novo Testamento que a igreja do primeiro século adorava a Jesus, aquele que fez a obra. O culto cristão, de facto, é também uma demonstração do nosso viver com Cristo e o nosso viver em Cristo. O que o crente faz no lugar de adoração deve trazer glória a Deus, mas também aquilo que o crente faz fora do lugar de adoração. Se este princípio fosse observado, eu estou certo que todos os servos de Cristo, onde quer que estivessem, influenciariam o lugar onde estão. Um dos grandes prejuízos que a história realmente tem é o prejuízo de termos sido impedidos de chegar à palavra. Bem, é verdade que sempre que a palavra foi negada ao povo, houve trevas. Sempre que o povo foi impedido de chegar à palavra, nós sabemos que a palavra não triunfou nos corações. E sabem, há muita gente responsável por isto, mas por esse prejuízo nunca ninguém foi sentado no banco dos réus. Mas, de facto, há muitas figuras na história que são responsáveis pelo atraso do conhecimento de Deus na história. Porquê? Porque a palavra de Deus foi impedida. Mas a grande verdade nos nossos dias é esta. Se a palavra de Deus está tão acessível a nós hoje, por que será que nós não extraímos dela o máximo que podemos? Já esta manhã alguém referiu isso aqui. Até que ponto é que essa palavra que influenciou a forma como nós hoje vivemos, a forma como adoramos, qual é o lugar que essa palavra tem na tua vida hoje? Quando falamos da reforma protestante, nós temos que perceber que, de alguma forma, ela influenciou diretamente aquilo que é o nosso conceito de adoração. A adoração é uma resposta ao amor incondicional de Deus. Quanto mais nós compreendemos o amor de Deus nas nossas vidas, mais capacidade nós temos de ser adoradores. Quando nós deixamos que o amor de Deus inunde o nosso interior, quando nós nos destacamos de nós mesmos para nos projetarmos em Deus, então aí nós sentimos que tudo é resultado dessa graça e que nos facilita a nós também o ato de culto. Muitas vezes nós ficamos satisfeitos ao declarar palavras de amor, palavras de devoção a Deus, e isso pode até ser feito através de expressões corporais. Podemos levantar as mãos, podemos bater as palmas, podemos fazer de muita outra coisa. Ninguém pode ser julgado por isso. Ninguém pode ser olhado de lado só porque simplesmente se manifesta de uma forma diferente que o outro. Acho que deve haver liberdade para cada um de nós se manifestar no que diz respeito à nossa adoração. Mas sabem, todas essas manifestações certamente consentidas pela palavra, e nós sabemos que os salmos nos dão grande riqueza nisso. Até manda que os montes batam palmas, manda que a natureza realmente exalte este Deus. Nós temos liberdade para isso. Mas uma coisa é certa, a verdade da nossa adoração, mais importante do que expressá-la através de manifestações corporais ou de gestos, é ajustá-la aos ingredientes que, na verdade, devem fazer falta ao culto cristão e que agradam a Deus. Nós temos que perguntar a nós mesmos. Olhem o versículo que foi lido desde o início. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Não há adoração sincera que realmente não resulte daquilo que é a presença de Cristo nas nossas próprias vidas. Sem Ele nós não conseguimos adorar de verdade. Sem Ele nós não conseguimos fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus nos pediu. Jesus associa uma coisa aqui, associa o amor à obediência. A obediência é tão importante no processo da adoração. De tal forma, Jesus chegou a dizer, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Às vezes nós não ligamos uma coisa à outra. O amor, de facto, deve ser a expressão de tudo o que nós vivemos em Deus e com Deus. Mas a obediência é um marco fundamental que mostra, que prova para nós que nós amamos a Deus verdade. A obediência a Deus é uma consequência direta do amar a Deus. Sendo o amor um extrato da adoração à sua pessoa, se dizemos que o amamos, nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. Portanto, não existe adoração verdadeira se ela não existir a partir da obediência e da observância dos mandamentos do Senhor.
Nós até podemos cantar o dia inteiro, podemos dançar, nós podemos prostrar o nosso rosto em terra, nós podemos gritar louvores a Deus, mas se não houver obediência, tudo isso se torna vazio nas nossas próprias vidas. Este foi um dos grandes favores que a Reforma Protestante trouxe de regresso à Igreja de Jesus. Adoração não é tanto o que nós desejamos dizer a Deus, mas mais o nosso reconhecimento do que Deus faz e Deus é. Jesus disse à mulher samaritana, uma pessoa não religiosa, mas que procurava o Messias, alguém que lhe restaurasse a alma, e ele disse, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É de facto em espírito e em verdade que nós podemos adorar o nosso verdadeiro Deus. É em espírito e em verdade, é a condição em que Deus se encontra. Por isso, para nós o adorarmos em espírito e em verdade, nós temos que ser colocados na condição em que Deus está. Nós temos que ser colocados em espírito e em verdade também. Não é Deus que vem para a condição em que nós estamos, mas nós é que somos levados à condição em que Deus está para que haja verdadeira adoração. O verdadeiro adorador não se coloca num estado de dirigente da adoração. Ele procura reproduzir na sua vida e no ato de adoração aquilo que agrada a Deus. De facto, é o próprio Jesus que diz como é que nós devemos adorá-lo. O ato de adoração não é oportunidade para inovar, não é oportunidade para querer surpreender Deus. Não. Caim, por exemplo, quis inovar e nós sabemos que Deus não se agradou do seu ato de adoração, porque ele ultrapassou os limites impostos por Deus. Caim tentou criar uma alternativa à determinação eterna de que sem derramamento de sangue não há remissão. De facto, a adoração não é nós mudarmos o ato de culto. A verdadeira adoração, ela parte de Deus para nós e não de nós para Deus. A verdadeira adoração, nós temos de ser colocados no estado em que Deus está. E o estado em que Ele está é em espírito e em verdade. Não somos nós que determinamos e dizemos a Deus como Ele deve ser adorado. É Ele que nos diz como é que gosta de ser adorado. E tem esse direito, porque Ele é Deus. Por isso, não é tanto as tentativas que fazemos de agradar a Deus em ato de culto, é mais a necessidade que nós temos de nos aproximarmos daquilo que, na verdade, Deus disse que agradaria, para que nós o possamos agradar. A adoração que não for praticada de acordo com o modelo de Deus, deixa de ser agradável a Deus. E é isso o espírito que está na própria Escritura. A nossa verdadeira adoração deve comportar os ingredientes de culto que agradam a Deus. Por exemplo, quando adoramos, nós concentramos na pessoa de Deus, nas afirmações de quem Deus é. O que nós dizemos não pode ser outra coisa qualquer que Deus fala a respeito de si próprio. Eu não posso inventar Deus. Eu não posso inventar afirmações acerca de Deus. Aqui há uns anos atrás apareciam aí uns t-shirts e uns slogans a dizer que com Jesus eu vou a 200 à hora. E na verdade, meus irmãos, o polícia multava-nos, não é? Não era possível. Nem tudo o que se diz acerca de Deus, ainda que seja tão bonito, está correto. Nós temos que ir buscar expressões acerca de Deus a Ele mesmo. Foi Ele que se revelou, foi Ele que falou de si próprio. Eu não posso inventar Deus, eu não posso, mesmo que as minhas palavras sejam muito eloquentes e muito bonitas, eu não posso inventar afirmações acerca de Deus que não partam da verdadeira natureza que Deus é. Por isso, adorar não significa fazer aquilo que eu acho que Deus gosta, mas aquilo que Deus próprio diz que gosta, aquilo que agrada ao Senhor. Recordam-se da história do mancebo rico? Aquele rapaz que um dia chegou ao pé de Jesus, quis ser simpático com Jesus e disse-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus volta-se para ele e diz, bom só há um que é Deus. Às vezes nós não nos apercebemos. Aquele rapaz estava a olhar para Jesus de uma forma muito lateral. E o Senhor Jesus levou este jovem, ainda que bem intencionado, a projetar-se na pessoa que Deus é. E esta é verdadeiramente
aquilo que transforma a nossa adoração, é a capacidade que nós temos de poder perceber que quando estamos juntos para adorar, em ato de culto, tudo deve, de alguma forma, reproduzir aquilo que é o emblema de Deus nas nossas próprias vidas. Aquilo que, na verdade, o caracteriza a Ele mesmo. Adorar Deus vai muito para além daquilo que eu considero ser Deus. Ele é tudo o que eu consigo compreender e o que não consigo compreender. Ele é muito mais do que aquilo que eu consigo ver nele, mas a minha adoração tem que reproduzir uma atitude de ajustamento àquilo que verdadeiramente é uma adoração centrada em Jesus. Quando nós o louvamos, nós estamos centrados no ato criador de Deus, nas suas obras únicas, nos seus atos poderosos, na sua intervenção na nossa própria vida. O culto cristão é sempre um ato de reconhecimento de quem Deus é e, de facto, aquilo que Ele faz. O culto cristão, mais do que simplesmente nós termos um sentido de necessidade, é um sentido de oferta a Deus. Nós vimos para o lugar de adoração para, no fundo, sermos capazes de reproduzir aquilo que Deus tem feito connosco nos dias anteriores. E não tanto pedir a Deus que faça com que aquele momento me encha a alma para os dias seguintes. Tantos cristãos vêm ao lugar de adoração de forma egoísta, esperando que Deus o encha para as batalhas dos dias seguintes. Mas culto cristão não é isto. Culto cristão é quando eu chego ao lugar de adoração e sou capaz de reproduzir, através de tudo o que eu consigo, de forma ajustada a Deus, aquilo que Deus tem feito na minha vida. É um ato de reconhecimento de Deus e não tanto um ato em que eu espero que Deus me encha, que Deus me nutra para as dificuldades da minha vida. Essas conseguem-se. Esse alimento consegue-se na proximidade entre Deus e o valor da sua própria palavra. Por isso, meus irmãos, o culto cristão é de facto isto mesmo. Um reconhecimento de quem nós somos também na presença de Deus. Quantas vezes nós vimos para o lugar de adoração como pessoas centradas em nós próprios, aflitos, preocupados, trazendo as preocupações que fazem parte do nosso dia-a-dia. Quantas vezes nós estamos no lugar de culto egoístas, porque em vez de nos projetarmos em Deus Todo-Poderoso, nos projetamos nas nossas próprias fraquezas, nas nossas debilidades e nas nossas próprias necessidades. Claro que há espaço para isso, mas talvez esse espaço seja melhor que aconteça lá fora, nas nossas casas, no lugar onde nós estamos, no lugar da devoção. Aqui é o lugar da adoração, mas lá em nossas casas é o lugar da devoção. Por isso é importante que este valor da reforma protestante à volta da palavra interfira dentro das nossas próprias vidas, faça a diferença dentro de nós. Porque, efetivamente, é isso que Deus espera. É que Ele seja grande no lugar do encontro e não seja tornado pequenino. Deus quer, de facto, manifestar-se através daquilo que é a expressão da adoração da nossa própria vida. Aquilo que nós vimos para dizer a Deus. Uma das coisas que existia muito, e eu lembro-me que às vezes, quando era pequeno, na igreja onde estávamos, até era preciso quase fazer fila quando se pedia para alguém testemunhar da graça de Jesus na sua vida, quase que havia fila. Hoje em dia, quando se pede que alguém realmente fale de alguma coisa especial que Deus faz ou fez durante a sua vida, quase ninguém se manifesta. Parece que Deus está morto durante os dias de semana. Parece que nada acontece. Sabem porquê? Porque o lugar de adoração não é lugar de confiança. Nós devíamos confiar uns nos outros. Devíamos ser capazes de olhar para o lado e se o irmão levanta a mão ou se mexe mais, não devíamos julgá-lo por isso. Devíamos deixar que a manifestação de cada um de nós se envolva através daquilo que é a verdadeira expressão de Deus em nós. É claro, se eu souber que alguém se escandaliza com alguma maneira menos própria de eu estar no ato de culto, também devo ter cuidado. Mas não posso atrofiar a maneira como o outro vê Deus. Devemos ser livres para perceber que se essa manifestação vem através do Espírito Santo de Deus, então ela logo é ajustada a Deus e logo agrada a Deus. Faz sentido que numa altura em que celebramos a Reforma Protestante e a falamos no contexto do culto cristão, que nós percebamos uma outra coisa, que
que se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E agora reparem nestas palavras sublinhadas. Viremos para Ele e faremos nele morada. A verdadeira adoração acontece porque Deus nos habita. Porque Deus possui tudo o que nós somos. Ele é dono de nós mesmos. Ele é proprietário das nossas almas, como é proprietário dos nossos pés, do nosso corpo, é proprietário do nosso dinheiro e de tudo que nós temos. Porque Ele nos habita por inteiro. E quando nós temos esta consciência verdadeira, o nosso ato de culto muda. Até a forma como nós nos entregamos uns aos outros muda. Até a maneira como nós doamos à obra de Deus muda. Porquê? Porque temos uma consciência de que realmente Deus nos habita por inteiro. Deus não está em mim só quando eu venho juntar-me no lugar de adoração. Deus habita-me sempre. Ele habita-me no lugar do emprego, habita-me onde quer que eu esteja. Essa é a grande verdade. Deus em nós. A verdadeira adoração é praticada por verdadeiros pecadores. Se alguém se chega ao lugar de adoração a pensar que é melhor que o outro, esqueça, volta para casa vazio e Deus não aceita de forma alguma a sua adoração. Lembram-se daquela história que Jesus contou entre o publicano e o pecador? Lá estava o publicano em pé, dizendo coisas muito bonitas a Deus, que Deus não ouviu, usando até as suas próprias vestes para chamar a atenção para si próprio, e ao mesmo tempo acusando o outro publicano, que provavelmente roubava, mas era uma pessoa que vivia arrependida dos seus atos, e dizia: ó Deus, obrigado porque eu não sou como aquele pecador. Que coisa incrível. Quantas pessoas vão para o lugar de adoração com esta concepção de que parece que são melhores do que os outros, parece que são mais espirituais do que os outros. A verdadeira adoração emana de pessoas pecadoras, mas pessoas transformadas, pessoas renovadas, pessoas que sabem quem Deus é nelas e sabem o que nós podemos ser em Deus. Portanto, quando estamos no lugar de adoração, esta centralidade da palavra de Deus deve mudar a forma como eu me vejo, a forma como eu me igualo aos outros, a forma como eu vejo os outros. Mas é verdade que o culto a Deus é agradável a Deus também, quando a gratidão está presente no ato da adoração. Sem adoração, Deus não se agrada. Não esqueçam o que aconteceu lá na história, quando o povo estava a caminho da terra prometida. Uma das coisas que mais afetou a progressão do próprio povo foi a ingratidão dos seus corações. Se há um momento na história em que Deus deve ter ficado muito triste, foi aqui. Deus sempre estava a prover as necessidades do povo. E quando eles tinham maná, lembravam-se da carne no Egito. Nunca estavam contentes, nunca estavam felizes. O ato de culto, se ele não for uma expressão da minha gratidão a Deus, eu não adoro de verdade. Eu não consigo adorar se Deus não for a pessoa engrandecida dentro de mim mesmo. Por isso, a maneira como nós devemos ver hoje o ato de culto e o culto cristão, ele de facto tem que trazer para o nosso meio talvez algumas coisas que estão fora. Talvez quando chegares cá, não te concentres tanto em ti próprio, concentra-te na grandeza de Deus. E aquilo que tu tens a acrescentar ao culto cristão vai fazer com que o culto cristão engrandeça. Quando tu chegares cá e, de facto, mais do que estás preocupado com as tuas grandes necessidades, concentra-te no grande poder que Deus tem. Se o ato de culto, o momento que passamos juntos, não for regenerador, então parece que o poder do Evangelho não está presente. É verdade que eu tenho que sair daqui, não tanto, com o meu coração cheio, porque recebi uma boa música, recebi uma boa pregação. Às vezes nós vimos para a igreja quase como se quiséssemos encomendar o sermão ao pastor. Mas afinal o sermão não é pago ainda. No tempo de Lutero havia lá umas coisinhas assim próximas disso, não é? Mas aqui não. Eu lembro que numa igreja onde estava, houve um irmão que um dia no final do culto chegou ao pé de mim e queria que eu mudasse a minha forma de pregar, porque ele tinha uma semana muito atrapalhada, estava num emprego muito difícil, não é? Trabalhava nesta área da informação, e então ele queria chegar à igreja e que eu tivesse pregações que lhe enchessem a alma. Eu disse: meu irmão, pode ficar sentado que eu não vou fazer isso.
e isto às vezes é a nossa atitude, esperar que alguma coisa no culto cristão faça bem à alma que eu não alimentei, porque me esqueci, ou porque não fui diligente, etc, etc. Sabem, o próprio Senhor Jesus disse que nós nos devíamos preparar para chegar ao lugar de adoração antes de irmos. Ele próprio disse, e nós recebemos isto também até do próprio Salomão, que ele foi muito instruído, às vezes não praticou o que disse, mas ele próprio disse, lembra-te do teu pé quando entrares na casa de Deus. Isto já vem de trás. O próprio Senhor Jesus nos instruiu que era importantíssimo, fundamental, que cada um de nós se preparasse para um momento de adoração. De facto, a gratidão tem que vir presente nos nossos próprios corações. Mas também nós sabemos, usando estas palavras de Dale Grave, ele disse isto e eu concordo. A reforma deve acontecer no coração de cada pessoa. Se ela não acontecer no teu coração, tu não estás a alimentar o culto cristão dos nossos dias. Se essa reforma transformadora que se deu lá atrás na história, mas que o Espírito continua a produzir dentro de nós, se ela não acontecer, nós não podemos acrescentar ao culto cristão. Tu não és um espectador quando te diriges ao lugar de culto, tu és um participante. Com tudo o que os outros têm, com o mesmo poder que o Espírito dá, ninguém é diferente na presença de Jesus, se todos vivermos dele, se todos dependermos da força dele, daquilo que é o trabalho dele nas nossas próprias vidas. Então, como é que nós podemos influenciar o culto cristão, talvez de hoje para a frente? Nunca esquecermos que a verdadeira adoração, ela projeta-se em Deus. É de Deus que nós recebemos a capacidade de adorar. Ninguém é chamado a inventar novas formas de adorar a Deus. Provavelmente, se o fizermos, iremos ser reprovados. Deus vai negar-nos. Mas a verdadeira adoração emana do próprio Deus. Se queremos uma figura mais próxima de nós, é Jesus. Ele, se é difícil compreender Deus na sua intensidade, olhemos para Jesus. Homem como nós, teve as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. Ouviu muitas vezes o que ele não queria ouvir na sinagoga, mas a sua adoração era verdadeira. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa adorar a Deus no estado em que Ele é. Não é Deus que vem a mim, sou eu que vou a Deus. Sou eu que sou colocado naquilo que é a nuvem de Deus, como aconteceu lá atrás. Nós somos absorvidos pelo caráter de Deus, por tudo o que Deus é. Não tem que haver manifestações exteriores, mas se houver, que elas emanem verdadeiramente do que é a minha ligação a este verdadeiro Deus. Não tem que haver nada de especial. Porquê? Porque hoje a verdadeira adoração acontece nos corações. Jesus continua a escrever na nossa história, através da sua história. E é isso que nós devemos deixar que aconteça. Jesus vai edificando dentro de mim o que Ele quer edificar fora de mim. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por seres Deus o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos de ir às igrejas, aos lugares de adoração, para Te encontrar. Nós Te encontramos lá em casa, encontramos no lugar de emprego, encontramos nas nossas alegrias e nas nossas lutas, encontramos-Te sempre. Senhor, que a nossa ida ao lugar de culto traduza aquilo que Tu és em nós. Que não seja preciso uma boa música, não seja preciso uma boa pregação, Senhor. Sejas Tu mesmo a intensificar em nós a verdadeira expressão do que a adoração é. Retira de nós o egoísmo. Tantas vezes projetamos, Senhor, as atenções em nós mesmos e as retiramos de Ti. Quantas vezes nós vimos
pedindo que o sermão nos encha a alma, sinal de que vimos vazios de nós mesmos, Senhor, vazios da comunhão contigo. Perdoa-nos por isso. Ó Senhor, que nós não sejamos pessoas vazias fazendo muito barulho, mas sejamos pessoas cheias no silêncio de Deus, recebendo a grandeza de quem Tu és dentro de nós próprios. Que a nossa igreja, Senhor, caminhe neste sentido. Que sempre que nos juntamos, seja um conjunto de verdadeiros adoradores que prestam honra e glória ao Teu nome. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.